E estamos começando mais uma transmissão aqui pela Rede Integrativa, junto com os fóruns de cultura de Santo André. Meu nome é Ricardo Molina e hoje nós vamos fazer uma apresentação aqui dos direitos, né, dos marcos regulatórios, vamos dizer assim, que regulamentam os fóruns de cultura pelo Brasil, né? Isso também serve para Santo André, pelo Brasil todo. Então, fica o convite aí também para vocês participarem dos fóruns das cidades de vocês. Com certeza é um movimento muito importante que deve ser perpetuado e democratizado, né? Tornado acesso a todo mundo. Um movimento muito importante. Eu trouxe aqui um conteúdo, eu já vou passar para a gente, tá? Eu deixei aqui embaixo o link dos fóruns de cultura, né? Que é para você participar daqui do de Santo André mesmo, se você ainda não participa, seja de qualquer região do Brasil. É importante que você se atualize com o que está acontecendo com os fóruns pelas cidades do Brasil, né? Então, caso você queira fazer esse movimento acontecer dentro do seu município aí, é só você aprender um pouquinho, participar, né? Participar também ativamente desses fóruns regionais, para que a gente aprenda com você também, né? É importante essa participação democrática interregional, para que a gente entenda quais são as necessidades até mesmo de outros povos, porque ninguém fica onde nasceu, né? As pessoas elas migram de um lugar para outro, elas vão, elas viajam, elas moram em outras cidades, e tem que ser contemplada a cultura em qualquer lugar que elas estiverem. Então, façam parte desse movimento e, se não tiver nenhum fórum na sua cidade, continue a fazer esse movimento, movimente aí para que vocês abram um fórum de cultura para começar a debater sobre questões dos artistas, dos fóruns de trabalhadores, das universidades e de todos os usuários da cultura. É muito importante esse movimento, produção. Vamos lá então, vou começar a transmitir aqui o conteúdo e esse conteúdo ele vai estar posteriormente na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui eu trouxe as premissas legais e princípios dos conselhos de cultura, um aprofundamento no caso, né? Então a gente vai explorar quais leis que regem aí os fóruns de cultura pelo Brasil. E a gente vai descobrir como que a nossa cidade, aqui em Santo André, também está investindo esses recursos, tá? Porque foi feito o PAR. Não sei se vocês estão sabendo, mas teve um plano anual de aplicação de recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Isso está rolando pelo Brasil inteiro. Então, se você puder também entender um pouquinho como funciona a política Cultura Viva, a política nacional Aldir Blanc, vai ajudar bastante nos seus estudos aí para a gente começar um debate legal nos fóruns, tá bom? De qualquer forma, nós temos também o fórum lá no, na descrição do evento, eu vou colocar o fórum, é uma plataforma onde eu estou centralizando aí os conteúdos para que a gente consiga discutir melhor, né? Um fórum de verdade, com uma plataforma, como a gente faz aí na internet há muito tempo, onde as pessoas escrevem os comentários, respondem o que foi perguntado e começa aí uma discussão e fica tudo gravadinho, tudo arquivadinho aí, tá bom? Então vamos lá, começando participação democrática. E a gente pega aqui a primeira coisa de todos, né? Nós temos que pensar que a cultura ela é um bem direto, de direito e direto para todo mundo, tem que estar disponível, né? A cultura ela faz aí grande ação social. Então a Constituição brasileira, ela garante que a gente participe das decisões culturais. Por isso que os fóruns existem. Por isso que existem as assembleias, os debates, as rodas de conversa, né? Esses vídeos que a gente tem feito anteriormente das reuniões, eles servem também para que vocês entendam qual é a dinâmica de um fórum. Eu, quando comecei a participar do fórum, fiquei perdido, né? Isso acho que faz uns 7 anos. Eu fiquei muito perdido, então esse tempo todo eu vim aprendendo, eu vim entendendo como que essas políticas se acontecem, qual que é a dinâmica dos fóruns, e fui tentando me participar, né? Fazer a minha colaboração. Isso não é difícil. Ninguém vai ficar te julgando, te ameaçando pelo que você está colocando ali de opinião.
não deve ser assim, né? Se acontecer alguma coisa assim, precisa fazer alguma coisa para se proteger, né? Através dos meios legais. É de direito, é de todo mundo a participação na cultura. Então, a segunda parte que nós temos aqui é a transparência e acesso. Para isso que servem os conselhos, né? Os conselhos eles informam o que está acontecendo, eles trazem as discussões de forma mais limpa, de forma mais clara, sem envolver pessoalidades, né? Aqui nós não estamos querendo saber a sua vida pessoal, nós não queremos saber o que você faz depois, né, da reunião, do debate, não importa. Acabou o debate, todo mundo é amigo ainda, todo mundo é produtor cultural, todo mundo é civil, né? É gente. A gente precisa humanizar um pouquinho mais esse movimento e entender que, por mais que existam opiniões diferentes, é preciso que a gente aceite, né, e trabalhe as discussões para que a gente chegue num consenso de decisões e então faça as escolhas mais assertivas aí, sempre amparados pela lei, né, de democratização também. E nós temos aqui a legitimidade das ações. Então, a participação democrática ela é essencial para que as ações dos conselhos sejam legítimas. Aqui em Santo André, a gente passa por uma dificuldade grande há uns tempos, de que temos dificuldade dos conselheiros de cultura se elegerem. Poucas pessoas querem exercer o direito de cidadão mesmo de participar de um conselho de cultura, porque dá trabalho, né? É um pouco chato, tem que participar de reuniões, tem que ficar estudando, tem que participar de debates. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, como não é uma coisa que é uma empresa, né, a gente não está de forma recebendo diretamente um recurso para isso, às vezes é muito difícil movimentar esse fórum. Então, o que eu trago aqui é que precisamos exercer o nosso papel de cidadão antes mesmo de estarmos recebendo alguma coisa para isso, né? Então, essa participação ela é essencial para que a gente continue essa dando força para as ações. Porque um conselho que não tem participação popular não faz nada. É simplesmente a prefeitura decidindo o que ela acha que tem que ser para fazer para a gente, né? Então, quando a gente tem um conselho, a gente ajuda a prefeitura a entender o que nós precisamos como sociedade civil. O que ela não vê, nós somos os olhos da prefeitura dentro da sociedade civil, né? Então, a participação democrática é essencial. E quando diz participação democrática, é de todos os segmentos de pessoas, seja indígena, quilombola, negros, japoneses, todo mundo, sabe? Todos os italianos, europeus que estejam aqui na cidade têm que se sentir contemplado pelas nossas discussões e pela nossa ação, independente de onde ele esteja, né? Está no Brasil, até quiçá no mundo. Acho que a gente pode trazer até um estudo sobre como que são os fóruns de cultura pelo mundo. E a gente tem o respeito à diversidade cultural. Então, assim, a garantia legal da Constituição, ela diz que é direito de todos que valorize a cultura da sua origem, né, do seu país, do seu cultura, a sua cultura, né? Então, precisamos, assim, garantir isso nos fóruns também. Não ficar só pensando no na nossa região, na nossa panelinha. Tem que pensar em acessibilidade para pessoas que não enxergam, para pessoas que não escutam, sabe? Para pessoas que até mesmo não têm condições de se locomoverem para ir até uma reunião, né, para participar dos debates. Como que a opinião dessa pessoa, ela vai estar representada ali nos fóruns se ela nem participa, né? Então, temos que criar formas disso acontecer, né? A garantia da Constituição diz isso, que é um direito de todos manifestar as culturas diferentes. Então, a promoção da diversidade, né, que a gente traz aqui através do conselho, também serve para que todo mundo tenha acesso às escolhas, né, à igualdade, de colocar a sua opinião, de ter opção de voto, de ter o mesmo peso até, às vezes, das pessoas que participam ativamente todos os dias, não sei, é uma coisa a se discutir. Eu entendo que é necessário que o acúmulo das discussões elas trazem a um resultado melhor da votação, só que ainda assim a gente não pode esquecer que quem não participa das discussões também pode acompanhar essas discussões e, quem sabe, se manifestar numa solicitação de voto, né, numa situação decisiva, como acontece
na política brasileira, né? Não é todo mundo que participa da escolha de políticos e tudo mais, mas é preciso que as pessoas estejam cada vez mais inseridas nessa política para que seja equânime, para que seja garantir a igualdade de oportunidades. E temos aqui, novamente, a inclusão de todos, né? Tanto participar do conselho quanto de qualquer ação cultural tem que ser respeitada e valorizada. Obviamente que a gente tem os direitos individuais de cada pessoa, assim como pessoais, né? No caso, a gente não está querendo saber da sua vida pessoal aqui no conselho. A gente quer saber do que você acredita que seja bom para toda uma categoria de pessoas, né? De civis aqui, que somos todos que estamos aqui trabalhando pela cultura, né? As pessoas interessadas e as que não conseguem estar ativamente nisso também. Então, a inclusão tem que chegar a essas pessoas, certo? Acesso à cultura como direito fundamental, novamente reforçando, né? E é garantido por lei. A Constituição, ela fala que a cultura, ela e a Declaração dos Direitos Humanos, ela assegura a participação dessa vida cultural, né? Então tem que ser transversal. Quando a gente fala transversal, é uma linha que vai sendo evolutiva, sabe? Da esquerda para a direita em ascendente infinita, para que cada vez mais a gente abarque as pessoas e traga mais conselheiros que tenham outras opiniões, que tenham outras vivências, para garantir que o direito dessas pessoas também, dessa categoria que representa essas pessoas, seja garantido aqui. Ok? Ah, aqui a gente já parte para uma outra situação, né? A preservação do patrimônio cultural. O patrimônio cultural, gente, ele não é somente físico, né? Um museu, uma escola, um parque, um teatro. Além disso, é o que é feito nesses ambientes, porque sem as pessoas, esses ambientes não seriam nada. Então, a gente tem algumas premissas aqui também da preservação desse patrimônio, como a Constituição brasileira protege os bens culturais que representam a identidade e a memória dos diferentes grupos da sociedade. Quando a gente fala a identidade e a memória, é aqui também reforçando essa questão do mapeamento, do relatório, de tornar público esse movimento de fácil acesso, sem ambiguidades, sem dúvidas grandes, assim, sabe? Porque algumas coisas a gente pensa que não deveriam nem ser discutidas, sabe? Já é uma coisa transversal, né? Uma coisa constituída aí pela lei. Então a gente precisa lembrar que a memória vai nos lembrar de quem somos e até onde passamos para chegar até aqui. E não podemos jogar fora toda uma construção feita que garantiu esses direitos, né? Então temos a proteção do patrimônio. Os conselhos de cultura eles trabalham para preservar e promover a cultura local, como eu disse, tanto materialmente quanto imaterialmente. Então assim, o conselho ele está aqui para vocês falarem de como que a gente pode melhorar a qualidade dos ambientes públicos, né? Como pode tornar mais acessível isso? Como que esse patrimônio ele pode ficar guardado na memória física, na memória das pessoas também. Isso através de livros, através de museus, através de exposições. Para isso acontecem todos os projetos culturais que a gente vê aí, né, acontecendo através dos editais que estão aí justamente para preservar a memória de povos que foram marginalizados, esquecidos, que ainda hoje têm dificuldade de acessar um recurso para ter uma melhoria de vida, para continuar preservando esse patrimônio material e material também. E aqui a gente traz a valorização da memória, tornar isto, né, a valorização da memória, porque se a gente não tiver memória, nós não sabemos quem somos, nós não temos um histórico para dizer o que a gente faz o que faz. Então, as comunidades elas têm que ser preservadas para dar base até para as nossas discussões, ok? E aqui a gente chega na promoção da cultura como fator de desenvolvimento. Ah, essa parte é interessante também. O desenvolvimento ele pode ser social. Então, a pessoa, a partir de manifestações culturais, da sua identidade, da sua cultura, ela vai transformar a sociedade, porque vai trazer informações para quem não tem, porque ela vai mostrar a arte, a questão romântica de cada construção, de cada. Até mesmo.
a história das coisas que ela nem sabia que existia, né? Às vezes a gente pensa, mas por que que isso acontece assim? Porque existe uma história por trás disso que transformou a nossa sociedade para chegarmos até aqui. É importante a gente pensar que isso é transformador mesmo, né? Temos que continuar desenvolvendo para a sociedade se manter e se fortificar. O desenvolvimento econômico, a cultura, ela também contribui para a sustentabilidade da nossa economia. Poxa, quantos adereços, quantos artesanatos, sabe? Quantas coisas históricas, desenhos rupestres, né? As pessoas se utilizam de várias coisas para aumentar o turismo, para aumentar a venda de alguma coisa em alguma região, por exemplo, Paranapiacaba, que é uma cidade turística, né, agregada de Santo André. Muito interessante a cidade, está tendo vários eventos, já teve a convenção de bruxas, está tendo, sei lá, festival de cervejas, várias coisas acontecem aqui na cidade para desenvolver economicamente também através da cultura e de forma sustentável. Lembrando, pessoal, que nós temos que pensar também em ações que ajudem a preservar o meio ambiente, né? Não somente a economia, mas é uma coisa que anda junta, né? Isso a gente vai falar aqui no próximo item. Tem a participação cidadã, que é o que você tem aí para fortalecer, né? Participação dos conselhos. Então, se estivermos participando, vamos ter mais participações e vamos ter mais contemplações aí. Vai ser muito mais legal cada vez mais participar desse movimento e é assim que a gente tem que se sentir. Não tem que ser uma coisa pesarosa, não tem que ser uma coisa difícil. Ela tem que ser gostoso, sabe? Porque senão como que a gente vai fazer uma coisa de graça que não é gostosa, que não contribui para nada para a gente evoluir, sabe? Então, assim, óbvio que eu estou sendo um pouco exagerado, porque eu acredito que nada não contribui para nada. Sempre estamos em um movimento, até mesmo errando, até mesmo com possíveis retrocessos, a gente ainda assim está evoluindo, tá certo? Porque estamos participando. Eu ficaria preocupado se não houvesse nenhuma participação. A apatia total, sabe? As pessoas não querendo nada, não gosto de política, como muita gente pensa. Isso é preocupante para mim, né? E para a rede integrativa também. Porque nós pensamos sempre no desenvolvimento sustentável das ações. Na rede integrativa, nós temos sempre um pensamento integral, holístico das ações, pensando como que é o indivíduo. Aquele indivíduo está se sentindo bem fazendo aquilo, está ajudando o desenvolvimento pessoal daquele indivíduo, daquele grupo, né? Tem que sempre pensar de forma educativa, de forma integrativa, pensando na saúde, na qualidade da saúde mental também da pessoa, na saúde corporal, na saúde social e a cultura e para ajudar. Por isso que a rede integrativa está massivamente participando desse processo, para que a gente consiga trazer pessoas, para que as pessoas se sintam confortáveis e se sintam representadas aqui na cultura, seja em Santo André ou em qualquer parte do Brasil, quiçá do mundo. Então, continuando. Estão gostando, gente? Ó, já deixa o seu like, comenta se você aprendeu alguma coisa nova e se tem alguma pergunta para a gente responder e participa lá dos fóruns de cultura, tá? E o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente diz, né? A Constituição, ela sempre traz isso. Tem que ser algo que não faz mal para ninguém, sabe? Se fez mal para alguém, se está sendo difícil esse processo, está indo contra alguma coisa já prevista aí, que foi estudada, que foi discutida, e não é nem discutível mais, né? Apesar de eu também prezo sempre pelas discussões, pelo processo, porque sempre tem gente entrando, sempre tem pessoas novas que não estão letradas. Eu, por exemplo, cheguei, participei de várias discussões incríveis, e hoje eu estou aqui fazendo esse conteúdo. Lógico que eu tenho muito a aprender, mas, né, isso ajudou muito a ter a segurança de estar aqui falando com vocês também. E é importante que a cultura traga esse sentimento para vocês, porque assim vocês vão se sentir mais seguros para se manifestar e assim se desenvolver, beleza? Ah, tá. Essa parte aqui é porque, assim, como eu disse no começo, a gente teve o plano anual de aplicação de recursos lá pela Lei Aldir Blanc.
foram várias discussões. Teve um processo participativo muito legal, porque já está previsto no Plano Cultura Viva, né, no projeto Cultura Viva do MINC, do Ministério da Cultura, a participação massiva da sociedade. Então, eles querem cada vez mais, através de participação popular, saber o que a gente precisa. Então, através de várias discussões, acho que foram 9 discussões, né, entre a sociedade civil, online, presencial, e eles geraram um relatório. Também teve uma amostragem através do Colab, que é um aplicativo que eles usam. Mas vamos lá, então assim, esse PAR ele já foi elaborado, ele inclusive está no finzinho desse material, esse material vai estar para vocês aí no grupo, tá? Na página dos fóruns. Vocês podem acompanhar também esse resultado completo de todas as pessoas, quantas pessoas participaram dessa consulta pública através do aplicativo Colab, quais foram as respostas dessas pessoas, tá? Então, assim, o fomento cultural foi a maior parte do destino dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, né? Então, esses 4,6 milhões de reais eles estão destinados a apoiar projetos culturais de pessoas físicas, então aproveitem, não precisa ter um CNPJ. Se você é uma pessoa que nem tem CNPJ, que não tem uma instituição assim para te apoiar, né, para falar por você, não tem problema, porque pessoas físicas podem receber premiação, certo? Se você fez um trabalho nos 2 últimos anos na cidade, você tem que ter no mínimo 2 anos de atuação, tá, gente? Então, se você fez algum trabalho nos 2 últimos anos na cidade, você pode receber um prêmio por esse trabalho, sabe? Isso se ele não foi fruto de algum outro edital, do Cultura Viva, da Política Aldir Blanc, tá? Assim, se você tem um trabalho legal e precisa de um recurso para continuar trabalhando, para fazer uma celebração até, né? Você pode usar um pouco desse recurso para fazer uma festa para as pessoas que trabalharam com você, né? Da sua comunidade, na sua ONG. Não sei, e se você também for uma pessoa física, você pode fazer uma celebração também, não tem problema. E temos aqui também através de projetos, com certeza. Os projetos, eles também foram destinados, também foram escolhidos uma quantidade de projetos para destinar esse recurso. Então, se você pensa em dar atenção para pessoas que estão marginalizadas, que precisam de um apoio porque estão em situação de vulnerabilidade, que, sabe, já passaram por várias coisas historicamente, aí como quilombolas, indígenas, pessoas negras e tudo mais, com deficiência, você pode fazer um projeto, colocar ele em prática através desse plano de cultura aí, da Aldir Blanc, né? Plano Nacional Aldir Blanc. Esse edital ele vai sair mais para o final do ano, lá para agosto, acredito eu. Mas fiquem atentos, já curte aqui a página dos Fóruns de Cultura de Santo André para você não perder nenhuma atualização sobre esse assunto. Temos aqui políticas afirmativas. Pelo menos 50% dos recursos daqui do edital, desses 4,6 milhões, eles vão para essas áreas periféricas, comunidades tradicionais e tudo mais que eu disse. Se o seu projeto ele contempla isso, com certeza você já vai ganhar muitos pontos, beleza? Deixa aqui o comentário se vocês querem que eu faça uma aula sobre como fazer projetos culturais, tem que ter, o que tem que inserir aí, né? Às vezes tem algumas coisas, alguns macetes que somente sabendo disso você já consegue ter um projeto pelo menos aí numa boa pontuação para quem sabe receber um prêmio, receber um incentivo, né? Um fomento para continuar fazendo o seu incrível trabalho cultural, meu querido gestor cultural, meu artista daqui de Santo André e do Brasil. Então, vamos nos unir, pessoal. Nós temos aqui o grupo dos fóruns de cultura e a gente tem um conselho que está instaurado. Nós temos aí o CPF, que a gente tanto fala, que é o conselho, o plano de cultura, e o fundo de cultura, que é um dinheiro específico, além desse dinheiro de PAR, de política Aldir Blanc, ou seja, tem muito recurso, pessoal, para que a gente consiga colocar em prática as nossas ações culturais. Então, vamos entrar em contato com os seus fóruns, vamos abrir os seus fóruns, vamos trabalhar para que você esteja ativo na cultura da sua cidade. Só assim, através da cultura, é que a gente vai conseguir que as guerras acabem,
que a ignorância se extinga da face da terra, porque quando a gente aprende mais, quando a gente se informa, né, eu digo sempre que na era digital o bullying é a falta de informação. Por quê? Infelizmente, algumas pessoas elas não têm esse ímpeto, né? Por não gostar, por achar que vai ser chato, por até ter tido alguma experiência negativa na vontade de fazer alguma coisa legal, né? Então, se você por algum motivo passou por uma situação desconfortável, tentando fazer alguma coisa, né, participar dos conselhos e tudo mais, ou alguém passou uma impressão negativa para vocês, eu peço que por vocês e pela sua família, porque óbvio, isso daqui não é para eu e para os seus filhos somente, né? Não é para você e para os seus filhos. É para todo mundo depois, e gerações, porque essa construção ela vai ficar guardada na memória. Por isso que o MINC, o Ministério da Cultura, está tão ativo ainda nesse quesito, né? Está tão pedindo que nós participemos. Então, eu fico aqui pedindo também para que você participe dos fóruns de cultura. O nosso link do fórum está aqui na descrição do vídeo, aqui na parte de baixo. É só você clicar, vai lá no WhatsApp e participa, vê as discussões, ajuda a gente e se ajuda também, tá bom? Esse material, ele tem aqui a referência, se vai abrir para vocês, mas é o plano, deixa eu ver aqui como é que tá, sim, abriu. Plano Anual de Aplicação de Recursos. Daqui foi feito o relatório do PAR, né, feito pelo Colab. Então, eu vou só dar uma passadinha rápida. O Marco Moreto é o nosso presidente, diretor de projetos, isso, diretor de projetos. Aqui está o telefone dele para caso alguém queira pedir alguma informação, o e-mail dele também para entrar em contato. A Simone Zarate também é uma pessoa super pública, disponível para a gente conversar com ela, só mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, quem sabe ela responda também. Tudo bem que esse pessoal é muito ocupado, né, gente? Mas é importante a gente ir atrás da informação também. Então aqui tem um resultado. Esse relatório, ele foi inserido lá na plataforma de inserção. Esse daqui foi o conteúdo que o pessoal escreveu. Era importante ter também o calendário de ações falando o que foi feito, a primeira reunião, o vídeo, né? Normalmente a gente não faz vídeo, mas eu com a rede integrativa estou aqui justamente para poder publicar esses eventos e tornar acessível para quem não pode participar. Nós temos aqui, ó, além da gravação, que inclusive nós fizemos, tá aqui no grupo tá aqui na página dos fóruns de cultura. Então, é sempre importante dar uma revisitada para ver como é que foi esse processo para os próximos, né? Vai ter uma discussão nova cada ano para ver como é que a gente foi nesse ano, o que que aconteceu, o que que foi bom, o que que não foi. Então, para os próximos, a gente destinar o recurso para mais pessoas, de forma mais assertiva, né? Então, por exemplo, eles definiram que para fomento cultural vai ter R$ 950 e vão contemplar 19 projetos, né? Na escolha aqui de visão aqui do que a gente estava fazendo para pessoas físicas. Para pessoa jurídica, a gente tem 39 projetos, tá? Vai rolar um chamamento público, logo mais, né, um edital, para que você faça o seu projeto, submeta, então participe aí da seleção. E aqui também tem para prêmios, né? Até mesmo os griots, que são as pessoas que não têm muita formação, não são muito letrados, mas têm uma ação importantíssima na cultura. Inclusive, sai uma normativa nova agora, eu vou até depois colocar lá no fórum. Já colocaram, na verdade, mas eu vou divulgar melhor, sobre essa questão de, caso você não tenha conseguido participar formalmente, por não ter acesso à internet, você pode até fazer uma carta, colocar alguma outra pessoa para te representar e fazer a sua inscrição através dessa pessoa. A rede integrativa, ela se dispõe, eu, Ricardo Molina, me disponho a também acessar essas pessoas. Se você tem interesse em saber como pode fazer o seu projeto, a gente pode fazer junto esse projeto, né? Posso ajudar a elaborar e tudo mais, e a gente coloca, vamos ver se a gente passa. E se não passar, não tem problema. Esse projeto ele pode servir para outros projetos também, para outros editais, e quem sabe a gente não consegue um patrocínio de alguma empresa, né, para colocar esse projeto em prática, pode ser interessante também. Então, são 39 projetos culturais que vão ser de pessoas jurídicas aqui, tá? E os griots, como eu estava falando, são 14 griots
para ser premiados. Ah, é verdade. A premiação, ela não precisa de contrapartida. A única coisa que é legal fazer, né, que eu entendi assim, é fazer uma celebração desse prêmio, fazer uma festa, sabe? Pegar aí, fazer uma live, fazer um vídeo de agradecimento e tudo mais. Isso é interessante porque publica que você está participando desse edital, ajuda a mostrar em outros editais que você foi premiado por uma ação legal. Isso te dá validação do seu projeto. Então, temos 14 griots aqui disponíveis para premiar com R$ 140 mil. Olha que legal. Aí a gente tem aqui o custo operacional de 5% que eles foram, né, destinados de R$ 80 mil para contratar 16 pareceristas que vão avaliar os projetos que a gente vai mandar. Esses pareceristas, eu até vou deixar aqui marcado, é legal que a sociedade civil escolha eles para que seja mais par, né? Que sejam dos nossos, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de peso nessas escolhas, né? Não que com a escolha deliberada da prefeitura isso não seja contemplado, mas acho que por carinho à sociedade civil, por participação, seria interessante que esses pareceristas fossem escolhidos por nós também, né? E aqui a gente tem também capacitação. Ah, não, isso aqui foi outra coisa, né? Foi atividades realizadas, eu acredito. Vamos ver. Não, não. Então, assim, é preciso que tenha capacitações. Então, a gente decidiu que vai ter uma capacitação, né, a partir do ano que vem, para fazer aí, né, elaboração e acompanhamento de projetos. Então, temos também aqui serviço ou profissional contratado. A gente pode contratar um profissional para análise e mapeamento dos resultados dos editais. Então, assim, depois que os editais passarem e tudo mais, vão ter R$ 15 mil para a gente pagar uma pessoa para ela ficar disponível para analisar todos esses conteúdos e tudo mais que foram feitos e ver o que aconteceu, né? Temos também a contratação para elaboração do catálogo digital. Esse catálogo digital ele faz parte do mapeamento, né? Então, acredito que esse profissional ele também tem que ter essa expertise já comprovada, certo, pessoal? Não adianta você falar assim, ah, eu quero esses R$ 110 mil aí para fazer um curso e elaboração de projeto, sendo que nunca eu fiz uma elaboração de projeto, nem projeto eu fiz. Então, você vai ter que mostrar que você sabe fazer aquilo, pelo menos, e tem feito há 2 anos na sua cidade, né? Na cidade de Santo André, no caso, ou na cidade que você estiver. Ah, tá. Isso daqui é só para Santo André, viu, pessoal? Cada município, cada cidade, cada estado tem uma forma de aplicar diferente de acordo com as discussões feitas aí regionais, porque cada região é diferente, cada população é diferente. Então, a gente precisa ver que tudo é diferente aqui. Pode ser que esse valor não faça parte da sua realidade também, tá? Lembrando que é para Santo André. E temos aqui a contratação de profissional para organização de cadastros e prospecção de agentes, que também faz parte do mapeamento. Então vai ter R$ 10 mil para uma pessoa fazer a organização de cadastros e prospecção de agentes. Então, Política Nacional Cultura Viva tem aqui, né? Premiação de pontos de cultura, vão ser 4 pontos de cultura. Atualmente parece que a gente tem na cidade uns 4 ou 5 ou 6, não sei, ativos. Essa questão dos pontos de cultura, ela também é muito interessante, porque mesmo que você não seja um ponto de cultura já legalizado pelo MINC, né, comprovado, vai ser possível também receber uma premiação, pelo que eu ouvi dizer, mas eu trago informações mais precisas para vocês depois. Então a gente tem 200 mil para 4 pontos de cultura continuarem, né, também fazendo e reconhecer esse ponto de cultura, né? Tem o fomento a projetos continuados para pontos de cultura, que são projetos que os pontos de cultura vão escolher para destinar também esse valor que vai ter de 750 mil para 15 pontos de cultura, né? E fomenta projetos de continuidade de pontos de cultura também para continuar, ou seja, vai ter muito recurso para ponto de cultura. A gente pode fazer um conteúdo aí sobre pontos de cultura também. Comenta aqui embaixo se vocês querem esse conteúdo para a gente saber se é interessante para vocês, tá? E a gente faz. Então, assim, lembrando, né, que as ações periféricas têm que estar sempre trazendo isso. Então, o mínimo de 20% de recurso para essas comunidades periféricas dentro desse edital, né, desse plano que a gente enviou. Temos aqui também as ações afirmativas, que é
povo vulnerável, mulher cisgênero, homem transgênero, pessoa não binária com menor de 60 anos, baixa escolaridade, é o quinto ano completo, portadores de deficiência, imigrantes, apártida ou asilado, negros e indígenas, moradores de bairros com renda 4 salários mínimos ou morador de aglomerado subnormal, comunidade, favela ou núcleo habitacional. Isso tudo vai estar em pauta aí para você conseguir receber esse recurso, até se você está inscrito no CadÚnico, beleza? Então é isso, aqui como eu estava falando, temos CPF, temos conselho, temos plano, temos fundo aqui em Santo André, então é importantíssimo, ó, foi perguntado pelo MINC se possui quando foi feita a inscrição aqui do plano de aplicação de recursos. E é isso, né? Então assim, vocês já sabem basicamente como está funcionando esse processo. É importante que a gente fique atento nesse processo, porque assim a gente garante a participação, a transparência, e eu espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para vocês. Deixem seus comentários, suas perguntas, eu posso tentar responder. E participe lá dos fóruns de cultura de Santo André para que você veja como que a gente discute, como que a gente trabalha. Quem sabe você ensine também e aprenda com a gente, tá bom? Muito obrigado, eu sou Ricardo Molina, da Rede Integrativa, pelos fóruns de cultura de Santo André e até a próxima quinta-feira, às 7 horas da noite.